Hoje viemos até à Maia, ao Complexo de Ténis da Maia, falar com outro grande nome do ténis português, João Maio, na Maia, o responsável pelo sucesso da Escola de Ténis da Maia e de tudo aquilo que tem sido conseguido pela estrutura desportiva desta modalidade na cidade da Maia. Vamos falar com ele. João, obrigado por me concederes estes momentos para tentar conhecer-te melhor e perceber exatamente como é que começou tudo no ténis para ti. Obrigado eu, Pedro. Ora bem, tudo começou no ténis de pequenino. Eu vim de Moçambique. O meu pai jogava ténis em Moçambique e foi lá que comecei a dar as primeiras raquetadas e comecei a entrar no ténis. Mas tu vais para a Póvoa, não é? Sim, eu, portanto, joguei e tinha algum nível, porque nós em Moçambique tínhamos ao lado a Rodésia e a África do Sul e, portanto, tínhamos algum nível. Eu ainda era muito novo, eu tinha 12 anos e vim para Portugal, como muitos outros que vieram naquela altura, do ultramar, e os meus pais perderam alguma coisa lá e, portanto, vieram sem possibilidades, e eu não tive possibilidades de entrar no ténis. Passado um ano de cá estar, o meu pai, por acaso, diz-me: olha, temos aqui na Póvoa um torneio, tu já não jogas ténis há um ano, não queres jogar? E que idade é que tinhas? Tinha 12 anos. E eu tive a sorte de dizer que sim, que queria, gostava muito de jogar ténis, e fui jogar o torneio, e tive a sorte de, nesse torneio, estar o Pedro Cordeiro e o Dr. Cordeiro, e o Dr. Cordeiro viu-me a jogar e disse: pá, este miúdo joga bem ténis. E fui falar com o meu pai e disse: olha, eu sou presidente da federação, o seu filho joga bem ténis, você não gostaria de que o seu filho jogasse e tentasse jogar ténis e jogasse mais ténis? E o meu pai disse, e ele com certeza gostaria, mas nós não temos condições, nós estamos aqui na Póvoa. E o Dr. Cordeiro na altura disse: não, isso não há problema, eu tenho aqui um projeto, eu tenho um externato, que era a Externato Lumen, vou construir lá um quarto para ele e para mais 2 miúdos, e eles treinam no Clube de Ténis do Porto, que é o clube que eu também sou presidente, e no fundo foi assim que começou. Ou seja, eu fui pelas mãos do Dr. Cordeiro para o Porto viver, tinha 12 aninhos, fui viver com o Nuno Carvalho e o Luís Miguel Coutinho, grandes amigos até o dia de hoje, e no fundo apareço no ténis pelas mãos do Dr. Cordeiro, e graças a ele jogo ténis. Eu lembro-me de falarmos outro dia da capacidade de resiliência e de esforço que é necessária, e tu, no Clube de Ténis do Porto, tiveste isso. Tu foste apanhado uma vez a saltar um muro para treinar porque estava fechado, porque querias evoluir. Foi, vamos lá ver, eu desde pequenino consegui perceber uma coisa que é extremamente importante no ténis, que é treinar muito, muitas repetições, e no fundo é estar muito tempo dentro do campo de ténis. E eu, quando aos 13 anos perdi a final do Campeonato Nacional de Sub-14, e disse para mim: para lá, vou treinar mais. E treinei um bocadinho mais que os outros, e aos 14 anos fui campeão nacional Sub-14. E depois disse para mim: pá, isto resulta, então vou treinar ainda mais que os outros. E normalmente nós treinámos 1h30 a 2 horas ao final da tarde no Ténis do Porto, e eu pensei assim: se eu treinasse mais 2 horas durante o inverno todo, se calhar podia ser melhor jogador. Com 14 anos? Com 14 anos. E então combinava todos os dias com um colega diferente. Às vezes era com o Coutinho, às vezes era com o Nuno Carvalho, às vezes era com o Pedro Cordeiro, às vezes era com o outro, e eu todos os dias ia das 6 da manhã às 8 da manhã treinar para o Ténis do Porto. E pronto, e no fundo aconteceu aquilo que eu estava à espera, ou seja, no ano seguinte, com 15 anos, ganhei o Campeonato Nacional Sub-16 e o de Sub-18. Ou seja, foi um salto enorme na minha carreira, e toda a gente ficou: isto é um prodígio do ténis, isto é o... Há recortes de jornal que dizem isso mesmo. Precisamente. E no fundo eu apenas descobri aquilo que é extremamente importante no ténis: é treinar muito, treinar 4 horas por dia e levar o ténis desde pequeno a sério e trabalhar muito no ténis. Isso é que faz os grandes jogadores. Depois dessa situação de treinares muito, conseguires evoluir, passou-te pela cabeça aos 14 anos: agora vou continuar e quero ser profissional?
Sim, esse era o sonho, e, aliás, foi para isso que eu fui viver para o Porto e fui tentar ser jogador de ténis. Só que, pronto, na altura nós tínhamos muito poucas condições para dizer, eu treinava das 6 às 8 da manhã e treinava ao final da tarde, mas não tínhamos treinador, ou seja, treinámos por nós. O Ténis do Porto cedia-nos um campo e deixávamos treinar. Tivemos um ou outro treinador ali no Ténis do Porto, mas eram por espaços curtos. Depois, mais tarde, através do Dr. Cordeiro também, e devido a toda essa situação que se gerou no Ténis do Porto, criou-se um núcleo no Boa Vista, do qual nós fomos todos para o Boa Vista, e que foi o primeiro centro regional no Porto, e aí começamos a treinar primeiro com o David Goodman e depois com o Manny Domingues, e estava os irmãos Cordeiros, estavam mais... Pedro Carvalho da Silva, Suzy Carvalho da Silva, estavam esses todos, e tínhamos um grupo giro, e fizemos um bom trabalho, mas mesmo assim as condições eram precárias, ou seja, nós na altura, eu era número 1 nacional, fui sempre número 1 das minhas categorias, acabava por jogar sempre com os melhores jogadores do mundo da minha categoria. Eu apanhei o Vilander, apanhei uma data deles, apanhei o Leconte, apanhei o Forger, apanhei uma data deles, jogávamos com eles, só que a diferença é que nós jogávamos o Campeonato da Europa e o Campeonato do Mundo. Eram 2 provas durante o ano, do qual treinávamos o ano inteiro para essas provas. E eles jogavam 20 a 30 provas por ano. E muito mais endurance, muito mais experiência, que é isso que faltava. E isso é o que nos faltava a nós. Nós até éramos miúdos que até tínhamos jeito, até gostávamos de jogar, só que acabávamos por não ter tanta experiência, acabávamos por não ter tantas possibilidades de jogar e possibilidades de competir ao mais alto nível, e isso fez a diferença no futuro e fez a diferença para ser profissional. E aí estamos a falar com 16, 17 anos, quando foi... Sim, 15, 16, 17 anos, 18 anos, e eu recordo-me que depois eu joguei até aos 19 praticamente, eu aos 18 É aí que surge a Alemanha? Sim, é aí que surge a Alemanha. Mas eu recordo-me, a razão pelo qual eu parei praticamente de tentar ser profissional foi que não havia dinheiro, eu não tinha dinheiro. Tinhas de trabalhar, tentar encontrar o trabalhar, ou seja, eu era sustentado pelos meus pais, mas os meus pais me ajudavam, não é? Tinham casa e ajudavam para eu viver normal, mas não dava para andar a jogar 20 a 30 torneios pelo mundo fora, não é? Eu lembro-me que na altura, e essa foi o clique, eu estava em Espanha, com 18 anos, estava em Espanha, estava a jogar um satélite eram 4 torneios, 4 semanas, e eu até tinha passado um qual, e até tinha passado uma ronda no primeiro e tinha pontos para ir aos Masters e estava com zero, só que a partir da segunda acabou-se o dinheiro. E mais uma vez o Dr. Cordeiro foi quem me safou, arranjou a possibilidade de uma senhora em Madrid me dar dinheiro que é para voltar para casa, porque nem isso não consegui. Nem isso estava a conseguir fazer. E foi aí que eu percebi que eu tinha poucas possibilidades de ser profissional, e eu era número 1 nacional em Portugal nessa altura. Não tinha apoios, ou seja, na altura nós não tínhamos apoios, a federação não tinha dinheiro, nós, ou seja, tínhamos que pagar tudo, não é? E não era possível, e foi aí que primeiro deu-se a possibilidade de eu ir para os Estados Unidos, para o college. Fui, estive em San Diego, Califórnia. Eu pensava que era só o teu Nuno Borges que tinha ido, afinal o treinador também já tinha tido essa possibilidade. Não, já tinha tido, e estive lá e gostei muito de lá estar. Só que deu-se aqui uma coincidência, eu fui em outubro, setembro, e estive lá 3 meses até dezembro, e aquilo foi extremamente duro. Eu estava sozinho, para vos explicar uma situação, eu escrevi uma carta para os meus pais e 2 dias antes de me vir embora, que era dezembro, recebi a resposta. Diferente, não é? Telefonar dos Estados Unidos naquela altura para cá, e eu não tinha possibilidades. Era um valor, eu não tinha possibilidades. Portanto, estive 3 meses sem falar com ninguém daqui, complicado. 3 meses, e era complicado. E quando cheguei aqui, deparei-me com uma situação, porque quando eu fui, foi também um nadador português, que era número 1 também em Portugal. Sim, que era uma esperança da natação. E surgiu um problema com ele, ele apareceu morto no quarto. Então não foi o Acosta? Não, ele apareceu morto no quarto com um saco enfiado na cabeça. E isso assustou-me, gerou alguma polémica. Os meus pais perguntaram-me: estás bem, não estás?
eu senti muitas saudades e, portanto, Regressaste. estava sozinho lá e, nessa altura, decidi não voltar aos Estados Unidos e não voltar para a universidade. Hoje em dia é completamente diferente. Hoje em dia, com os telemóveis de borla, eu tive o meu filho a estudar nos Estados Unidos também, teve lá 4 anos, eu todos os dias falava com ele e via, e, portanto, é uma situação completamente diferente. Como é que surge a Alemanha? A Alemanha surge, portanto, isto eu vim em dezembro, e em abril liga-me o Zé Vilela. Pronto, o Zé Vilela estava a pensar vir embora para Portugal e ele ainda estava lá, mas estava a pensar Em Karlsruhe? em Karlsruhe. Estava a pensar vir para Portugal e queria ver se encontrava uma pessoa para ficar lá no lugar dele. Eu, como era dos melhores jogadores portugueses, era o número 1, eu e o Pedro, acho que éramos os dois esse ano execo o número 1. E ele falou ao Pedro, falou-me a mim. Pronto, o Pedro tinha possibilidades para estar a jogar e possibilidades para ser profissional, ajudado pelo pai, que com certeza na altura tinha algumas possibilidades, mais do que eu pelo menos. Não estava interessado nessa solução, mas para mim foi a solução, ou seja, ir para a Alemanha e Jogar e dar aulas, não é? Mas mais no fundo dar aulas. Não é? Portanto, não tinha possibilidade para jogar no circuito profissional. Fui para dar aulas, embora jogasse alguns torneios Interclubes? Interclubes e alguns torneios Locais, campeonatos regionais e alguns países manis que houvessem lá na Alemanha. Quantos anos é que tiveste? Eu estive 10 anos na Alemanha. 10 anos, e isso tem uma razão, também porque na altura fui chamado para a tropa. E eu tinha duas possibilidades: ou ia para a tropa durante 2 anos, que me arruinava completamente a carreira, Ou ficavas lá e eras dado como desertor, portanto ias ficar fora. e foi isso que aconteceu. Aconteceu a mesma coisa. Eu fui para a Alemanha e fui considerado desertor, portanto eu não podia entrar em Portugal. E depois só aos 29 anos é que podia pedir para regressar. E eu aproveitei, depois aos 29 anos veio cá o Papa, uma amnistia, e passei à reserva, e foi aí que eu voltei para Portugal. Depois da Alemanha, quando chegas, vens com uma experiência maior. A tua paixão pelo ténis manteve-se igual, inalterável ou até maior? Sempre muito grande, ou seja, para mim, hoje em dia, o meu dia-a-dia é chegar aqui ao clube às 8h30 da manhã, entrar no campo às 9 da manhã e tenho 3 horas de intervalo à hora do almoço para tratar de situações, mas estou aqui até às 9 da noite, eu estou das 9 às 9 e estou feliz. Gosto de ténis, gosto de resolver os problemas de ténis e gosto de estar neste ambiente. Chegas aqui à Escola de Ténis da Maia como é que começa este teu trabalho fantástico aqui na escola? Ora bem, eu depois de estar na Alemanha, aos 29 anos, o Santos Costa ligou-me para a Alemanha e disse: João, tu estás há um tempo na Alemanha, tens alguma experiência, estás a trabalhar com a Federação Alemã, és chefe aí de um centro regional, tens um bom currículo, tens uma boa experiência, foste um jogador da Taça Davis e um bom jogador aqui em Portugal. Nós temos o centro de alto rendimento aqui em Portugal a funcionar em Lisboa, temos um cheque que é o Jan Sukup, e o Jan Sukup quer voltar para a Checoslováquia e nós andamos à procura de um treinador. Tu serias a pessoa ideal, estarias interessado em vir aqui para a Federação e vir trabalhar connosco como diretor do Centro Nacional de Treino. Eu pensei um bocado na altura e, portanto, sempre foi um desejo meu estar dentro do campo e ensinar ténis, e muito maior seria então voltar para Portugal e com essas condições e vir para diretor do Centro Nacional e ter a possibilidade de fazer atletas de alto rendimento. Aceitei e estive 10 anos nesse projeto. Este projeto acaba de uma forma infeliz, portanto a Federação teve uma direção que não conseguiu perceber bem isto tudo do ténis, veio com novas ideias e as novas ideias foram acabar com o centro de alto rendimento. Eu, na altura, tentei explicar que isso era um erro, porque a Federação nunca se pode nem nunca se poderá desvincular da formação de atletas de alta competição, porque é esse o dever e a obrigação deles. Podia fazer de uma outra forma, não é? Portanto, o acabar e o desvincular-se de uma situação nunca o poderia ter feito, mas eles seguiram em frente com essa opinião deles, e o facto é que acabaram com toda a estrutura do centro de alto rendimento, da altura, que se chamava Centro Nacional de Treino, que já existia aqui no Porto e em Lisboa, e o projeto era existir no Algarve a seguir. E foi aí que surgiu a possibilidade, como eu até já estava aqui na Maia, porque vim abrir este centro de treino aqui na Maia,
A Câmara da Maia, na altura, disse ao João Maia: você não quererá ficar aqui pela Maia, nós temos estas instalações, o que é que acha? A nossa escola não tem funcionado muito, nós temos tido 60 alunos, 80, temos umas condições espetaculares, você não gostaria de puxar aqui pelo ténis, porque nós gostaríamos de ter mais miúdos, mais pessoas, mais envolvência. E foi aí que começou tudo isso. Ou seja, Isto em que ano é que foi? 2000? 2004. Eu lembro-me de ter uma conversa com o Presidente da Câmara e eu até lhe ter dito: olha, eu acho que vamos fazer aqui uma primeira experiência, eu vou trabalhar no primeiro ano com vocês. Nós tivermos sempre 60, 70 alunos, se nós não tivermos 200 alunos no final do próximo ano, eu vou tentar um outro projeto, mas eu acho que vocês têm condições ótimas aqui e acho que nós vamos conseguir trabalhar bem. E assim foi, ou seja, passado um ano já tínhamos 250 alunos. 16 anos depois tem 600, não é? E neste momento temos 650 alunos e em paralelo com a escola de ténis também temos uma academia, que foi uma coletividade que eu formei e portanto a academia é minha, mas temos já alguma coisa e temos uma das melhores escolas aqui em Portugal. Estamos neste corte onde tu formaste muitos miúdos, e este corte é o corte central, o corte mais emblemático aqui no complexo. Já viste aqui, por exemplo, um dos teus alunos que chegou mais longe, Nuno Borges, que certamente tens orgulho naquilo que ele está a fazer e que com certeza vai fazer, se não tiver nenhuma lesão, que neste momento tem aquele problema no pulso, mas vai ser isolado certamente. Sim. Mas já viste aqui o Nuno fazer coisas que tu, quando o viste a primeira vez, certamente disseste: este miúdo pode ir lá. Sim, o Nuno tem características fundamentais no ténis, que é muito aplicado, trabalha muito, é muito dedicado àquilo que faz, muito focado, e isso são características extremamente importantes para o ténis. Eu lembro de antigamente, pelo menos quando eu era miúdo, só olhava se ele tem muito jeito. Só que o ténis não é bem um desporto em que o jeito seja parte fundamental. O ténis é uma modalidade em que é jogado por percentagens, não é a bola mais bonita, é a quantidade de bolas que entram dentro do campo e a velocidade que hoje em dia entram, e portanto é preciso ter essa capacidade, e isso não tem a ver muito com o jeito, tem a ver com o trabalho. Tem a ver com o trabalho e com a capacidade mental. O foco, com a capacidade mental, a capacidade, mesmo eu tenho ouvido, por exemplo, o Mourinho também fala muitas vezes: eu prefiro muito mais um atleta que faça aquilo que eu digo e que cumpra bem aquilo que tem que fazer, do que propriamente aquele mais habilidoso e mais artista, que no fundo... Não te vai dar garantias, não sabes o que é que vai acontecer. Precisamente. E o ténis tem muito a ver com isso. O ténis tem muito, porque o jogador está sozinho, e se o jogador não souber jogar desde o primeiro ponto até o último ponto e somar os pontos todos, pode fazer a melhor jogada do mundo, pode fazer as melhores situações, mas não vai conseguir ganhar o jogo. Taça Davis, tu estiveste ali como capitão, tiveste depois um papel fundamental na equipa técnica da Taça Davis, acompanhei-te na Jugoslávia, naquela célebre jornada em Belgrado, e na Áustria com aquela eliminatória em Linz. A Taça Davis é muito importante para ti também? Sim. O Zé Vilela sempre foi um grande apaixonado pela Taça Davis, e eu sou apaixonado pela Taça Davis, só que também sou apaixonado por todo o ténis, e a Taça Davis, e eu entrei, ou seja, quando eu vim para Portugal para diretor do Centro de Alto Rendimento em Lisboa, o Zé, que era o capitão da Taça Davis, ao sair o Jan Soukupa, convidou-me também para ser o parceiro dele e o treinador da Taça Davis. O Zé, durante 10 anos foi o capitão e eu fui o treinador da Taça Davis, e vivemos momentos fantásticos. Tenho pena que, pronto, depois do Zé ter estado, fui eu ainda um ano. Tenho pena que tenha vindo essa direção e que tenha acabado com isso tudo. Em relação à Taça Davis, fui eu que me demiti, porque eles acabaram com o centro de treino e acabaram com o projeto todo, assim, de um momento para o outro, e não estavam a perceber qual era o rumo que a Federação devia tomar, e eu, portanto, nessa altura também achei que não deveria seguir com uma direção que não sabia bem o que é que estava a fazer ou o que é que queria para o ténis. Por isso é que me demiti no ano seguinte. Tive só um ano como capitão de Taça Davis, também fui capitão da Fed Cup 3 anos, mas sim, ou seja, vivi momentos espetaculares. Um desses foi esse na Jugoslávia,
3 encontros que estivemos a perder, ganhamos 3-2 e esses 3 encontros que estivemos a perder 2-0. Ambiente hostil. Ambiente hostil, fomos ganhar esses encontros no quinto set. Incrível. Então, um deles entrou para a história, 20-18 no quinto set. Precisamente, o Nuno, ou seja, jogou num dia, ficou à noite, teve que ir para o dia seguinte jogar o quinto set e acabou por ganhar 20-18 no quinto set. E depois o último foi o jogo com o Silva, que estava a perder 2-0, levou 6-1, 6-1 e de repente vira aquilo e vai ganhar 6-1, 6-1, 6-1. E ia matando o selecionador. E o Zé, eu por acaso estava atento e vi toda a gente estava. Ele disse que eu lhe dei 2 estalos e ele dizia boa vista, eu estava atrás dele e vi que ele a meio do último ponto ele caiu. Ele a meio do último ponto caiu. Foi um osteopata que veio e que o acordou porque ele... Porque estava exausto, estava super nervoso, desgastado, e se para um jogador é difícil estar 3 horas, 4, 5 horas a realizar um jogo, para um capitão que leva com 2 jogos, são cerca de 8 a 10 horas, é muita coisa, não é? É 8 a 10 horas de tensão, e ele tem que estar sempre ali a vibrar. Nós estamos atrás, estamos a vibrar, mas são uns 5 minutos para nós ir à casa de banho, fazemos qualquer coisa, ou ir qualquer coisa, mas ele está ali o tempo inteiro, não é? Está a jogar com os jogadores e 2 jogos seguidos é muita coisa. 2 últimas questões. A primeira, tens um torneio aqui, um torneio internacional com uma grande visibilidade. Este ano passou a supercategoria, Taça Maia Jovem. Sim, eu quando cheguei aqui à Maia esse torneio já existia, foi o Pedro Barroco no fundo que o fundou, e fizeram um excelente trabalho. Nós ajudamos à construção desse torneio a partir do momento em que chegamos aqui. Eu quando falo nós, falo porquê? Porque eu dou extremamente importância à equipa técnica e à minha equipa técnica, porque estou farto de explicar e ele explica a toda a gente. Eu posso realmente fazer coisas, mas se eu não tiver uma grande equipa comigo, é impossível, e eu tenho uma grande equipa e todo este trabalho que temos feito aqui temos sido nós. Tem sido a nossa equipa e eu fui buscar pessoas extremamente competentes para os adultos, extremamente competentes para miúdos, e temos aqui uma excelente equipa e essa própria equipa pegou no torneio e pusemos o torneio na televisão, divulgamos o torneio, e no fundo já passaram por aqui, eu lembro do Roblev, eu lembro dos jogadores Ferreiro, Popirino, Alcaraz agora que já está... ganhou há 2 anos, já ganhou o primeiro ponto ATP. O que é normal, ou seja, sempre foi um dos melhores torneios da Europa de sub-14. Neste momento eles criaram uma super categoria que é um tipo grande slam nos torneios do mundo de sub-14 e este torneio foi escolhido para pertencer a esse grupo. Portanto, eu acho que vai ser ótimo para o Porto, para Portugal, termos este Maia, para termos este torneio aqui connosco. Uma última questão. O caminho, neste momento, do ténis português. O que é que tu achas que vai acontecer nos próximos anos, quer no ténis masculino, quer no ténis feminino? Ora bem, isto é curioso. Prognósticos só no fim. Não, isto é curioso. Ou seja, contra tudo e contra todos, na altura em que saíram os 4 mosqueteiros, foi o João Cunha Silva, Nuno Marques, Bernardo Mota e Manuel Couto. E eu estava à frente do centro de treino, estava na Taça 10, nós tivemos imensas discussões sobre isso. E o Zé Vilela e todos eles diziam, isto vai ser um fosso, porque nós não vamos, os nossos miúdos não estão preparados e não vão conseguir jogar. E eu tinha uma opinião contrária. Discuti com eles e disse, não, os nossos miúdos têm valor, os nossos miúdos vão jogar e vocês vão ver, quando os miúdos começarem a jogar torneios mais altos, quando os miúdos começarem a ter oportunidades para estarem regularmente nesses torneios, quando estes 4 saírem, outros 4 vão entrar por esse lugar. E quando esses 4 entrarem, eles também têm nível, também vão conseguir. E a realidade foi essa. A realidade foi que os 4 que vieram não foram a 80, nem a 100, que foi, 80 foi o Nuno, a 100 chegou o Cunha, e entre 150 e 200 foi o Bernardo e o Manuel, e a Sofia também deu um menino de 150 que eu também a treinava no centro de treino.
E os outros que vieram a seguir vieram para 60, para 50, e vieram 3 ou 4. Na altura tenho pena do Leonardo Tavares não ter conseguido, que era um excelente jogador e foi formado aqui no Central de Rendimento de Porto. Mas eu sempre disse a eles, ou seja, nós vamos ter melhores jogadores. Vocês vão ver que nós vamos ter melhores jogadores. Não acreditavam, mas o facto é que viemos a ter, como também no futuro, acredito que nós possamos vir ter melhores jogadores do que nós hoje em dia temos. Porquê? Porque temos melhores condições. A Federação, eu lembro anos e anos, o Dr. Cordeiro tentou tudo por tudo ter o Estádio Nacional, tentou tudo por tudo ter infraestruturas. Já temos. O Vasco, felizmente, através destes novos acordos com o jogo, está a conseguir coisas que o ténis nunca teve. Ou seja, nós temos o Estádio Nacional, hoje em dia são 20 e tal ou 30 campos de ténis. Ele veio ao Porto, temos hoje em dia o Monteventino, a Associação de Ténis do Porto tem Lousada, eu, por exemplo, neste momento eu tenho o Nuno Borges, e o Nuno Borges muitas vezes precisa treinar rápido e vai ao Monteventino. Vamos ao Monteventino, estamos até... Indoor vai ao Lousada. Vamos a Lousada, ou seja, hoje em dia temos condições para trabalhar e temos condições para fazer jogadores. E também temos treinadores, porque muitos da minha geração em que conseguiram estar no alto do ténis mundial são treinadores hoje em dia e estão a fazer belíssimos trabalhos, e quantos mais núcleos de trabalho houverem, quantos mais sítios puderem estar a formar jogadores e houver dinheiro para eles competir, que é extremamente caro, que esse é o grande problema. Ou seja, se a gente olhar para um jogador precisa, para se começar a lançar na carreira, de 20 a 30 mil euros para ele viajar. Se viajar com o treinador, que deverá viajar, são cerca de 50 a 60 mil euros por ano, isso é dinheiro. E são esses passos que nós temos que dar. É lógico que não vai poder ser para todos, mas pelo menos ajudar alguns, e é isso que o Central de Rendimento está a tentar fazer, ajudar esses jogadores. Estou convencido que no futuro vamos ter tão bons e vamos ter melhores jogadores que temos hoje em dia. João, muito obrigado. João Maio, mais uma história que vale a pena conhecer, ele que é sem dúvida um dos grandes nomes do ténis português.